Bom, para dar continuidade e iniciarmos o primeiro painel, cujo tema é a nova contabilidade aplicada ao setor público, eu convido como debatedor e também presidente da mesa, Dr. Roberto Coutinho. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui ajudando também nesse momento crucial do país, nesse processo de contabilidade pública. Nós estamos aí junto ao TCM nessa luta desde 2011, diretamente ligados à Secretaria do Tesouro Nacional, os grupos técnicos, de discussão. Gostaria de convidar para a primeira palestra o Dr. Diego Rodrigues Moente, da STM, para que ele possa vir aqui dar na palestra. Ele possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Ciências Contábeis pelo Programa Multi-Institucional e Interregional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB, UFPB e UFRN, doutorado em Ciências Contábeis pelo Programa Multi-Institucional e Interregional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, também da UNB, UFPB e UFRN. Atualmente é auditor federal de Finanças e Controle e Contabilidade Aplicada à Federação, da SECONF, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e do Conselho Federal, membro do Grupo Assessor das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Conselho Federal de Contabilidade. Tem experiência na área de contabilidade, com ênfase em contabilidade pública, envolvendo principalmente os seguintes temas: normas contábeis, eficiência e governança. Nosso muito obrigado, doutor Diego. A palavra está com o senhor. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, em nome da Secretaria do Tesouro Nacional, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Eu saúdo os conselheiros, as autoridades, a todos os servidores, e gostaria de dizer que é uma imensa satisfação estar aqui compartilhando conhecimento, contribuindo, com a contabilidade pública do Brasil. Então, como já foi feito aqui na apresentação, bem rapidamente, eu trabalho na Secretaria do Tesouro Nacional atualmente. Eu sou gerente de normas e procedimentos contábeis, então nós somos a equipe responsável pela edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e além disso acumula a função também de ser membro do Grupo Assessor do Conselho Federal de Contabilidade. E, dentre outras coisas, esse Grupo Assessor edita as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Então, dentre o fato da gente estudar, o fato da gente propor normas, a gente também tem essa missão institucional, de vir a cada recanto do Brasil, a cada estado, a cada cidade, a gente passar também esse conhecimento que é muito importante. Então eu trago aqui inicialmente uma apresentação breve, para que eu possa falar a respeito dessa contabilidade, do momento em que a gente vive, e já foi falado aqui pelas palavras dos nossos colegas conselheiros, um momento especial em que a contabilidade pública passa, a edição de novas normas, a edição de prazos de implementação e o caminho que nós estamos aqui adotando. Então, aí eu vou trazendo aqui para vocês aspectos gerais a respeito do que nós temos enfrentado no nosso dia a dia lá. Tem aqui um passador. Então, falar aqui rapidamente a respeito do processo de convergência do setor público, um pouco da estrutura conceitual, a primeira norma brasileira de contabilidade, dado esse novo ciclo, e falar da nossa estratégia de consolidação. Ouvindo um pouco a respeito da palavra dos conselheiros, isso talvez tenha ficado bem claro, assim, o processo de convergência da qual a gente chega longe de ser um processo imposto, ele é um processo dialogado, sempre. A gente tem vários grupos técnicos nas quais a gente participa, os grupos técnicos lá do GTCOM, GTREL, o
próprio grupo assessor, sempre tem a participação dos órgãos de controle, em particular dos tribunais de contas de estados e municípios. Então é importante dizer que esse processo ele não é de cima para baixo, né? Então, mesmo dentro da Secretaria Nacional e mesmo ciente da edição do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele não é um processo emérito, né? Ele tem a participação de todos os tribunais na sua construção. E um dos processos muito importantes para a Secretaria do Tesouro Nacional é esse estreitamento com os tribunais de contas, né, através do acordo de cooperação técnica que está em vias de ser assinado, e isso facilita por demais a nossa estratégia de consolidação, de que a gente possa ter um entendimento único a respeito dos mesmos parâmetros, né, a mesma informação, ela possa ser lida e possa ser compreendida tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional quanto também pelos tribunais de contas. Então, nós hoje vivenciamos aí um momento em que a gente está tentando aproximar, né, fazer a convergência de fato conceitual, né? É isso que se pensa. Então, vamos falar aqui um pouco a respeito do processo de convergência no setor público. O que se espera com a convergência da contabilidade aplicada no setor público? Principalmente isso, padrões de adoção de regras, procedimentos contábeis sobre uma mesma base conceitual, de que eu possa enxergar ativo é ativo para mim e você consegue enxergar o que é o ativo para você. Despesa de pessoal para mim, eu tenho aqui um entendimento de que seja o mesmo entendimento que você tenha a respeito de despesa do pessoal e assim por diante, de que a gente possa convergir em termos de conceitos. E é isso que se busca no processo de convergência, né? Visando o que, gente? Comparabilidade da situação econômica, seja ela entre os estados, os municípios que compõem, né, a nossa federação, seja também o balanço do setor público nacional, o balanço do Brasil em relação aos balanços que a gente encontra mundo afora, né? Então é isso que se pretende entre as entidades do setor público nacionais ou internacionais. Porque o grande detalhe, por ser fato de ser gerente de normas e procedimentos contábeis, também nós editamos o balanço do setor público nacional. E a gente consegue verificar, como a palavra do colega estava aqui, essas diversas inconsistências que existem ao longo das contabilidades do Brasil afora. Então, até hoje, nós recebemos contas onde o contador registra R$1 de ativo e R$1 de passivo. Mas será que isso é representativo? Né? Ou então, às vezes, o contador ele manda a conta lá, as contas nacionais do município A são as mesmas, exatamente as mesmas do município B, C, D, E. Ou seja, será que isso é representativo? Né? Manda contas com saldos invertidos. Né? Antigamente não existia travas, ele mandava, aqui eu tenho um ativo que é 100 e um passivo de 90. Assim, o ativo não bate com o passivo. Mas será que isso é representativo para a nossa contabilidade? A gente começa a se questionar, né? E ainda ficava ligando chateado, dizendo por que o ativo tem que bater com o passivo, né? Porque assim, não, é o Tesouro Nacional que está impondo aqui mais uma dificuldade para a gente colocar, né? Isso aí ligava para lá chateado com a gente, né? Por que o ativo tem que bater com o passivo? Aí a gente tem que explicar, não, porque Luca Pacioli inventou o método das partidas dobradas. Mas é difícil de explicar, porque muitas vezes esse contador, ele não tem o conhecimento de contabilidade. E isso é um grande desafio para a gente, né? Então, a pessoa que manda as contas nacionais, ela, de repente, ela não tem a experiência, expertise, o know-how necessário para debater. E aí falta realmente formação, que é um dos principais gargalos, né, do processo de convergência. Então, aqui, gente, só para ter uma noção de como caminha o mundo, né? Então, nós temos aqui do lado esquerdo, essas áreas mais claras representam os países que adotam uma contabilidade em base de caixa, cash basis, né? Ou seja, uma contabilidade voltada ao orçamento. Então, você percebeu que o Brasil ali, ele está, na época, em 2013, né, ainda com um foco muito orçamentário, né? Então, a gente, né, tem essa cultura do regime de arrecadação, regime de empenho. Então, é muita essa preocupação e pouco na questão da contabilidade patrimonial. Só que esse mesmo estudo da Pricewaterhouse, né, a PHC, ele já indicava que o Brasil está num momento de transição, de sair da sua base de caixa e partir para uma base de competência, né?
acrobases, né? Então você vê que naquela parte da direita aí, as áreas mais escuras, representariam os países que também já estão adotando o acrobases, né? Ou seja, o regime de competência. Então o Brasil está caminhando no mesmo sentido, né, aos demais países do mundo. Então você perceba ali que as principais economias, Estados Unidos, Europa, Canadá, Rússia, né, eles também estão nesse mesmo processo e enfrentam também essas mesmas dificuldades que nós temos. A questão de capacitação, a questão de sistemas, a aproximação com os órgãos de controle, as convergências, né, em termos de conceitos. Então tudo que eles vivem, também nós estamos vivendo, né? Certo? Bom, aí só para contextualizar, existem organismos internacionais preocupados em edição de padrões internacionais, ou seja, normas contábeis internacionais que vão valer para todas as áreas de contabilidade. Então nós temos o principal organismo internacional, que é a IFAC, e ela tem lá os seus boards independentes. Eles têm um board de auditoria, um board de educação e contabilidade, um board de ética. Board que eu falo é o conselho, né? Conselho de ética na profissão contábil, e você tem um board independente que é o de contabilidade aplicado ao setor público, né? IPSASB. Inclusive o nosso chefe, né, Renato, lá, o coordenador geral, Leonardo Nascimento, ele é membro do board do IPSASB. Então isso é importante ter uma representação do Brasil, né, no board do Conselho de Contabilidade aplicado ao setor público. E é interessante que as discussões que caminham lá no IPSASB, ele já consegue trazer essas discussões para a Secretaria do Tesouro Nacional e facilita por demais. A gente tem acesso às novidades do que está se discutindo no mundo, né? Então isso é muito interessante. Então, dentro desse board do IPSASB, ele é um board independente do ponto de vista técnico, né? Assim, ele é mantido pela IFAC. A IFAC ela provém recursos, né? Ela patrocina o IPSASB, mas ela não interfere em termos técnicos, né? Então as normas editadas pelo IPSASB são as IPSAS, né? E a IFAC ela não tem necessariamente influência direta na edição dessas normas, né? É responsável pelas IPSAS e tem a participação no Brasil, já com o nosso coordenador geral, Leonardo Nascimento, desde 2014, e teve o seu mandato renovado, né, a partir desse ano. Então nós temos nesse IPSASB vários observadores, né? Então tem a Comissão Europeia, Eurostat, IASB e diversos outros que são partes interessadas na edição de normas internacionais. Então isso é interessante falar esse contexto de que no Brasil se escolheu como referência as IPSAS, para a gente caminhar aos padrões internacionais, que foi considerado a referência, a melhor referência em termos de comparabilidade para com os demais países. Mais à frente eu vou falar de que as IPSAS já estão sendo adotadas por aproximadamente 80 países no mundo, que representaria em torno aí de 1/3 dos países já adotam ou estão em vias de adotar as IPSAS, né? Então nós estamos caminhando também nesse sentido. Bom, aí falando um pouco do contexto histórico, o nosso processo de convergência na contabilidade aplicada ao setor público, ele teve um início formal a partir de 2008. Né? Então você teve um documento editado pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde ele reafirma a contabilidade do setor público como ciência e o seu objeto de estudo, que é o patrimônio público. Né? Assim como na contabilidade geral o objeto é o patrimônio em si, na contabilidade pública o objeto é o patrimônio público. Como eu sou instrutor em muitas ações de capacitação, eu fazia essa pergunta era para incomodar os colegas, né? Assim, qual é o objeto na contabilidade aplicada ao setor público? E não raras as vezes eu recebia como resposta que é o orçamento, né? É o orçamento, é o sistema, né? É o CIAF ou coisas do tipo, né? A gente tem que tentar entender de que a contabilidade ele deveria ser um só, né? E apesar, mesmo que seja público, privado, seja hospitalar, agropecuário, mas a finalidade da contabilidade é o controle do patrimônio. E quando nós estamos falando de contabilidade aplicada ao setor público, nós estamos falando do patrimônio público, né? E isso aí engloba o próprio orçamento. Então, nesse documento que foi editado pelo Conselho Federal de Contabilidade, estava sendo proposto o desenvolvimento conceitual, ou seja, nós, a partir desse ano, começamos a desenvolver os nossos próprios conceitos, né? O que é o ativo no setor público, o que é o passivo no setor público, o que significa uma receita, uma despesa e etc.
Nesse ano também foram editadas as primeiras normas brasileiras de contabilidade, a NBCT 16 ponto alguma coisa, né? 16.1, 2, 3, e foram editadas 11 normas no final das contas, né? De 16.1 a 16.11. Isso foi um marco muito importante para a contabilidade aplicada ao setor público, porque antes disso você não tinha nada, você tinha as normas que eram para o setor privado. Então essas normas foram muito importantes para começar realmente o processo de convergência. Então, esse trabalho de 2008, ele acabou por ser, eu diria, não teve continuidade, né, com o grupo assessor naquela época. O processo ele foi retomado a partir do final de 2015, o grupo assessor ele foi reformulado, e aí eu também me incluo, né, nessa reformulação, ingressei no grupo assessor, e aí houve diretrizes a respeito dessa nova formação do grupo assessor, de retomar o processo de normatização, editando normas contábeis que elas fossem convergidas às IPSAs. Então nós tínhamos 3 diretrizes principalmente: o desenvolvimento conceitual, a convergência às IPSAs, e o fortalecimento institucional, sendo o Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional e todas as entidades representativas, que elas pudessem conduzir o processo de convergência. Então nós aí abrimos várias frentes de trabalho. Gente, eu tenho que lembrar para vocês que, ao mesmo tempo que eu estou como gerente da Secretaria do Tesouro Nacional, membro do grupo assessor, mas eu também tenho família, né? Eu também eu tinha o doutorado na época, terminei, graças a Deus, né? Então, assim, tenho meus projetos pessoais. Muitas vezes se envolve sacrifícios pessoais mesmo. Então, assim, é um momento que eu tenho que trabalhar em final de semana, é um momento que eu tenho que trabalhar à noite, justamente para o compromisso, e não é remunerado, o compromisso de realmente entregar, né? Você ter normas contábeis que elas foram muito bem debatidas e muito bem escritas, né? Para que fique claro. Então esse sacrifício pessoal, esse sacrifício ele também é válido, assim como os nossos colegas lá do grupo assessor. Esse trabalho ele é voluntário, né? Ele não é remunerado pelo Conselho Federal. Então nós abrimos aqui várias frentes de trabalho com a composição que nós temos, né? Tem um subgrupo de convergência, e esse é um dos principais subgrupos, né? Ele vai consolidar todas as normas brasileiras de contabilidade, TSP, convergidas às IPSAs. Aí também é uma crítica que o pessoal fala. Será que esse grupo assessor aí não está só traduzindo as IPSAs? Não é só uma mera tradução. A gente pega a versão em inglês e faz um estudo a respeito da adaptação desse padrão internacional à realidade brasileira. Então, por isso que demanda bastante tempo da gente, e a gente queima bastante tempo discutindo essas normas internacionais, né? Tem certas coisas que não são aplicáveis. Por exemplo, em alguns países do mundo, você poderia ter situações onde um município pode comprar o outro. Aqui no Brasil, você não pode ter, não tem essa realidade, né? Então, a gente tem que adaptar a norma à realidade brasileira. Então, isso é importante dizer. Não só o subgrupo de convergência, nós abrimos também a frente de práticas contábeis gerenciais, que vai tratar principalmente da temática de custos, né? E é uma temática bastante demandada no ambiente internacional. O subgrupo de disseminação, nós temos aí várias ações de disseminação, inclusive essa aqui está sendo uma ação de disseminação, né? O Comitê de Governança e Relações Institucionais, que, dentre outras coisas, não bastava só ser parte do membro do grupo assessor, é preciso um mecanismo de governança dentro do próprio grupo assessor, para que ele possa ter controles. Então, os membros lá vão ter mandatos, vão ter órgãos que possam observar esse grupo. Então, a gente parte também para uma discussão sobre o regimento interno do próprio grupo assessor, né? Então, a figura aí dos tribunais também é importante estar acompanhando esse processo, verificar se esse é um processo devido, né? Não poderia eu, na minha cabeça aqui, será que eu não estou sendo enviesado em relação às minhas funções da Secretaria do Tesouro Nacional? Então é importante ter mecanismo de governança, né, a respeito desse grupo assessor. E também as práticas de contabilidade, as práticas contábeis financeiras, principalmente com a preocupação de que as normas, por si só, não são tão fáceis, né, no primeiro momento, quando você lê. É importante que você também dê orientações para que as pessoas possam aplicar aquela norma. Então, as orientações são importantes também nesse contexto. Então, essas 5 frentes de trabalho, né, são divididas entre os nossos colegas lá do grupo assessor. Em termos de hierarquia, está mais ou menos organizado dessa forma, né? Nós temos a coordenação executiva, acho que aqui é o inglês, né?
Ok. Então aqui, ó, a coordenação executiva, acho que não dá para ver o ponteiro não, mas aí, abaixo da coordenação executiva você tem a coordenação operacional e o comitê de governança e as suas frentes de trabalho, de convergência, que é a principal, a disseminação, práticas contábeis financeiras e as gerenciais. Então a gente se desdobra, né, em várias frentes para a gente tentar atender, né, aos anseios e às demandas que são feitas por todos nós e pela sociedade. Bom, e como é que funciona então, já que eu falei um pouco do IPSASB e falei um pouco do Conselho Federal, como é a estratégia então de convergência às normas internacionais? A gente tem um padrão internacional do IPSASB adotado por aproximadamente 80 países que estão adotando ou estão em vias de adotar. Essas IPSAs, elas são lidas e são traduzidas e são adaptadas, são convergidas, né, aos padrões brasileiros, né, observado toda a nossa particularidade no setor público, que é a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e vários outros regramentos, né, que regem a contabilidade pública. E aí nós temos as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não só isso, nós ainda temos um processo da gente calibrar o processo de convergência, que eu vou falar um pouco mais à frente. A gente pega essa norma brasileira de contabilidade editada pelo Conselho Federal de Contabilidade e a gente faz uma adaptação ao processo de consolidação via NCASP, né, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Esse manual é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Esse processo é interessante, a gente costuma falar de que o NCASP acaba por modular o alcance da NBC, porque muitas vezes o que vem na NBC ainda não é o suficiente, ou não foi filtrado o suficiente para que os entes, os municípios, os estados, inclusive a própria União, possam aplicar. Então o NCASP ele traz orientações mais práticas em relação ao roteiro de contabilização, à definição que é necessário para a gente levantar o balanço do setor público nacional. Então esse processo ele acontece simplificadamente com esse ciclo, né? Então você tem uma IPSAS, lá no Conselho Federal a gente faz uma análise a respeito da aplicabilidade no Brasil, abre uma consulta pública a respeito dos aspectos relevantes dessa norma. Então a análise faz depois, na sequência, uma análise da contribuição e propõe uma minuta de NBC, abre novamente uma consulta pública a respeito da minuta de NBC, e a NBC ela é de fato publicada. Então veja que esse processo ele passa por pelo menos duas consultas públicas para que todos vocês possam contribuir. É claro que esse processo ele começou bem recentemente e a gente está tentando, dentro do possível, tornar esse processo cada vez mais frequente, mais rotineiro. Não só a NBC era publicada, a gente faz ainda dentro do Tesouro Nacional uma análise da NBC e os prováveis impactos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Esse manual ele é publicado, já tem as suas vigências bem definidas, e esse manual ele também serve como insumo para a revisão da taxonomia e a incorporação de novas validações no SICONF. Eu vou deixar aqui que o Renato, na sequência, faça uma explanação a respeito do SICONF. E aí o SICONF ele faz, então, cria, né, validação de procedimentos na matriz de saldos contábeis quando o ente manda a declaração de contas anuais, a DCA, que é o principal mecanismo para a gente verificar se o ente está ou não está atendendo aos procedimentos contábeis patrimoniais. Uma dessas validações, por exemplo, seria se o ativo bate com o passivo, né? O ativo tem que bater com o passivo, né, gente? Tem, né? Certo? Mas daqui a um tempo, não só o ativo tem que bater com o passivo, mas, por exemplo, a depreciação acumulada não pode ser maior do que o ativo bruto, lá, o ativo mobilizado. Mas a gente recebe, muitas vezes, a depreciação, ou seja, ele depreciou mais do que o próprio imóvel, do que o próprio móvel. Né? Será que isso aí está inconsistente? Eu acho que sim, né? Eu acho que está inconsistente, né? O ente ele não registrou a provisão matemática tendo RPPS. Será que isso está inconsistente? Eu acho que está inconsistente, né? A gente tem que começar a adotar uma série de validações para que pouco a pouco a gente consiga validar essas informações via SICONF. Por exemplo, talvez seja improvável que um ente que arrecade ISS, IPTU, IPVA, é improvável que ele não tenha dívida ativa. É improvável, né? Se você tem dívida ativa de saldo zero. Mas ainda a gente recebe muitas contas anuais com saldo de dívida ativa zerado, né? Então isso aí é um problema.
aí calibrando o processo de convergência, como eu falei, né? As IPSAs e as NBCs, eles possuem procedimentos que pegam a realidade de muitos países no mundo. E isso, muitas vezes, ele não é realidade brasileira. Então, como é que a gente faz para poder calibrar esse processo? São os nossos filtros normativos. Ele leva em consideração a aplicabilidade, a operacionalidade, a maturidade contábil dos entes, né? A materialidade na consolidação, também diretrizes institucionais, os anseios dos tribunais de contas, as orientações que a Secretaria do Tesouro Nacional passa, os anseios da Secretaria de Fazenda. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente vai priorizar a convergência das normas internacionais. Esse processo é calibrado via o MCASP. O MCASP ele já está na 7ª edição. Né? Então, a partir desse filtro normativo, nós conseguimos gradativamente implementar todas as normas ao padrão internacional. Só que isso é apenas uma ponta do processo. Né? E a ponta do processo que eu estou falando aqui é a normatização, e ela é a primeira que acontece mundo afora. Então, a edição da MCASP ela já está contratada. Né? Então, nós temos aí a 7ª edição, válida para esse ano e para o próximo, e ele já trouxe aí um primeiro pacote de normas, que é a estrutura conceitual, vou falar aqui um pouco dela, e mais as 5 primeiras normas brasileiras de contabilidade. Para a próxima edição, na 8ª edição, ela vai ser publicada no final do ano que vem, já estão contratadas aí 16 novas normas brasileiras de contabilidade. 16, minha gente, e é muita coisa. Então, está estudando freneticamente a respeito dessas novas normas. Ah, mas Diego, será que eu vou conseguir absorver essas normas tudo de uma vez só? Não, isso é improvável que aconteça. Então, por isso, a nossa missão é tentar, sempre nesses eventos que acontecem em parceria com os tribunais de contas, em parceria com a Secretaria de Fazenda, os nossos grupos técnicos, a gente tentar disseminar todo esse conhecimento e que as pessoas consigam amadurecer, mudar a cultura, né, dentro do setor público. Então, a 8ª edição, a previsão é de que ele vai ser publicado no final do ano que vem, válido por 3 exercícios, 2019, 2020 e 2021. E a 9ª edição, ela completa todo o ciclo normativo, trazendo as 13 novas normas brasileiras de contabilidade, onde você converge todas as IPSAs que existem hoje, e aí ele vai ficar válido de 2022 em diante. Né? Quando é que vai ter a 10ª edição? É quando acabar a 9ª edição. Né? Assim, a gente não tem expectativa de que vai acabar, mas é provável que vai durar aí 2, 3 anos também. À medida que vão surgindo novas IPSAs, a gente também vai incorporando no manual de contabilidade. Bom, aí a 7ª edição ela já traz um primeiro pacote de normas, que é a estrutura conceitual, e ela foi a primeira e a mais importante, né? E um pacote de 5 primeiras normas. A NBC-TSP 01, que traz de receita de transação sem contraprestação. A 2, receita de transações com contraprestação. 3, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 4, estoques. E 5, concessões de serviços públicos sob a ótica do concedente. Então, esse é o primeiro pacote de normas e eles estavam razoavelmente já adaptados no manual de contabilidade, mesmo sem ter o processo de convergência. Então, isso aí foi mais fácil da gente adotar. Para os próximos, as próximas, a gente chama de releases, né? Ou seja, são pacotes de normas, né? Então, as próximas releases, aqui a 7ª edição já está incorporada. Para as próximas releases, na MCASP 8ª edição, nós temos aí um conjunto de 16 novas normas brasileiras de contabilidade. Aí, essa próxima release, a 2ª, já passou pela consulta pública, ela já está em fase de conclusão, né? A conclusão dela já é prevista para o próximo mês e ela vai trazer novidades a respeito dos procedimentos que hoje tem no manual. Propriedades para investimento, vários regramentos a respeito de imobilizado, intangível, redução ao valor recuperável de ativos geradores de caixa e os ativos não geradores de caixa. Interessante que, poxa, ativo gerador de caixa e não gerador de caixa parece um termo estranho, esquisito, né? Então, a nossa missão, mais uma vez, tentar levar esse conhecimento e disseminar. Nada de outro mundo, tá, gente? Mas só para não ficar sem resposta, o ativo gerador de caixa é aquele que gera benefício econômico, fluxo de caixa, né? Ou seja, por exemplo, poderia ser uma empresa de transporte, está lá, arrecadando tarifa, né? Então, é um exemplo.
Agora, um ativo não gerador de caixa seria aquele potencial de serviço, né? Uma escola, né? Um hospital público. Então, existem regramentos específicos para cada um deles. Para as próximas, aqui na Release 3, eu imagino que seja bem importante. Ele vai fazer a convergência da IPSAS 1, que é a apresentação das demonstrações contábeis. Isso tem um forte impacto nas DECASP. Poxa, mas eu acabei de implementar as DECASP e vai mudar muita coisa? Não, na verdade não vai mudar muita coisa, mas vai tentar aproximar aos padrões internacionais, com coisas em que a gente ainda não se debruçou, não entendeu, né? não parou, né, para poder estudar. Mas, por exemplo, uma das coisas que se fala nessa norma é a segregação entre o ativo, o acionista controlador e o não controlador, principalmente para as empresas públicas dependentes. Então, a gente ainda não se debruçou sobre essas questões. Mas é claro, gente, que eu estou falando aqui e antecipando, né, todas essas situações, e isso passa por consulta pública. Por isso que eu chamo a necessidade de vocês participarem ativamente desse processo, verificar até que ponto essas normas elas podem ou não serem aplicadas, né? Essa terceira release ela já começou, inclusive eu sou o relator, né, da norma que vai tratar de apresentação das demonstrações contábeis. Então, ela já está em andamento, a conclusão dela está prevista para o ano que vem, em agosto de 2018. A quarta release, ela traz várias novas normas também, a respeito de demonstrações consolidáveis, demonstrações em separados, né? Até esqueci de falar, né? Nessa release 3 fala também da norma que fala de benefícios a empregados, que está um tema em voga, né? Reforma da Previdência. Então, essa norma de benefícios a empregados vai trazer muitos regramentos a respeito de contabilidade. Qual é, de fato, o passivo atuarial que nós deveríamos demonstrar. Então, essa norma ela vai tratar desses aspectos também. A quarta release ainda não foi iniciada, mas a previsão dela está prevista para outubro de 2018. No MCASP nona edição, nós trazemos aí o pacote das demais normas, né? E já estão surgindo novas IPSAs, né, para a gente convergir. Por exemplo, IPSAs específicas para tratar de bens do patrimônio cultural. A gente não tinha IPSAs em relação a isso, então a gente vai procurar estudar essa norma para verificar a aplicabilidade dela no Brasil. Então, ela estaria aqui no cômputo da última release. Aí você fala, Diego, então essas normas brasileiras de contabilidade que surgiram agora, que a gente vai estudar, elas vão ficar imutáveis no tempo? Não. Porque isso aí também é um trabalho do subgrupo de convergência, aquela frente de trabalho, que não só a gente edita as novas normas brasileiras de contabilidade, como a gente também revisa as próprias normas que já foram publicadas. A partir do momento em que as IPSAs elas estão mudando, a gente faz esse processo de atualização. Então é um trabalho intenso, né? Todos esses pacotes aqui ainda não foram iniciados, mas iniciam aqui a partir de outubro de 2019, agosto de 2020, etc. Veja que eu já tenho aqui um calendário bem extenso, né, de trabalho, né, até 2021, ainda vou estar lidando aí com um pacote de normas brasileiras de contabilidade. Okay? Vamos falar aqui um pouco a respeito da estrutura conceitual, que foi, eu diria, as normas mais importantes, e foi a primeira que ela foi convergida. Era um documento extenso do IPSAS Board, e a gente precisava ter pelo menos as principais definições numa nova norma brasileira de contabilidade que ela pudesse ser guia, orientação para as demais que vinham a seguir. Bom, então qual é o contexto e por que ela surgiu? Esse projeto, para falar do Conceptual Framework, né, existia uma crítica muito grande às IPSAs, e eu não sei se os senhores já ouviram falar, de que as IPSAs são cópias da IFRS. Né? Você tem um board específico para editar normas internacionais às entidades privadas, e aí existia a crítica muito grande que as IPSAs estavam meramente copiando as IFRS. Na verdade, essa crítica ela foi, diria, mitigada a partir do momento que o IPSAS Board se preocupou em trazer conceitos que são aplicáveis ao setor público e não a outras aplicações. Né? Então existia essa crítica às IPSAs, existia a necessidade de ter um guia de elaboração das normas específicas do setor público, né? Então existe, na verdade, dentro do IPSAS Board a cultura de que as IFRS são importantes referências para as IPSAs, mas não são iguais. É preciso uma adaptação das IFRS às IPSAs, né? E dentro do possível respeitar os conceitos que nós temos. Por exemplo, um ativo na entidade do setor privado, ele não pode ser entendido como o mesmo ativo no setor público.
Lá, por exemplo, na iniciativa privada não se fala em potencial de serviço, né? Só se fala em fluxo de caixa, porque a ótica é sobre lucro, né? Ele não tem essa figura do hospital público, não tem uma figura de uma escola municipal. Então é importante respeitar esse conceito que para o setor público, o hospital público, a escola municipal, não gera fluxo de caixa, mas são ativos, certo? Então tinha um projeto da estrutura conceitual das FRS, isso aí foi em grande parte aproveitado, e uma discussão sobre a governança do IPSAS Board. Então um projeto do Conceptual Framework no IPSAS Board demorou cerca de 8 anos para ser concluído. 8 anos, meu gente. Muito tempo, né? Um grande debate a respeito das principais definições. O que nós fazemos? Aproveitamos essa experiência, né, do IPSAS Board em termos de Conceptual Framework e adaptamos à realidade brasileira, né? Então, no Brasil, é interessante que no Brasil tudo, as pessoas precisam respeitar o que está em norma, né? O Conceptual Framework, ele não é uma IPSAS, ele é um guia de orientação para as normas específicas. E aí houve um debate muito grande no grupo assessor se nós deveríamos convergir a estrutura conceitual tal como norma. E a gente entendeu que sim, que o nosso país ele tem uma característica de ser code law, ou seja, eu só obedeço aquilo que está previsto em norma. Então, por esse motivo, a estrutura conceitual ela saiu com um formato de norma. Só que em termos de padrões internacionais, o Conceptual Framework não é uma norma. Ele é apenas um guia de orientação. E o que vem a ser, então, a estrutura conceitual? Já que saiu como norma, né, ele é um guia de elaboração das demonstrações contábeis e outros demonstrativos. Ele vem trazendo a figura do RCPG, que é o Relatório Contábil de Propósito Geral. Ele é um conceito base para a elaboração das demais normas. Então, em tese, toda a NBC não deveria conflitar com a estrutura conceitual. E tem a característica de ser genérica e ser estável no tempo, ou seja, é uma norma que ela tende a não mudar. Só que, por outro lado, ela também não traz casos concretos. O caso concreto você encontraria nas normas específicas e, em último caso, traria uma orientação a respeito na NBC estrutura conceitual. Então, o que vem a ser um RCPG? O RCPG, ele engloba as demonstrações contábeis e as notas explicativas como nós já estamos acostumados. Mas nesse conceito de RCPG, você também pode encontrar os demonstrativos fiscais, quando elaborados na base de contabilidade. Você também pode encontrar relatórios gerenciais que possam ser levantados com base na contabilidade e relatórios para fins de transparência e prestação de contas. Então, todo esse conjunto, ele compõe o RCPG. Então, por que a norma da estrutura conceitual ela saiu com esse formato norma, né? Isso eu já falei, a nossa cultura no Brasil é obedecer o que está previsto em regulamento. Dificilmente ela teria esse mesmo poder, essa mesma autoridade, se ela não saísse com um formato de norma. Mas ela é de aplicação obrigatória, mas subsidiária. Então, no momento em que você for aplicar a norma, você primeiramente observaria um regramento mais específico e, em último caso, a estrutura conceitual. Então, para não causar nenhuma dúvida nos colegas profissionais de contabilidade, nós indicamos aqui uma certa ordem de prevalecência, observância, né? Então, você primeiro observa as orientações contidas no Manual de Contabilidade, porque ele é o filtro normativo. Em segundo caso, as normas brasileiras TSP específicas. Aí você tem lá de receita sem contraprestação, com contraprestação e etc. Na terceira parte, se você não encontrar uma orientação específica, você encontraria no primeiro pacote de normas que foi editadas lá em 2008. Esse conjunto ele tende a ser revogado com o tempo, né? Inclusive, a estrutura conceitual já revogou da NBC TSP 16.1 a 16.5. E, em último caso, a NBC TSP estrutura conceitual. Então, só para confortá-los também de que as IPSAS não convergidas, elas podem ser utilizadas sim como referência, mas elas têm um caráter complementar, interpretativo e não obrigatório. Tá? Então, é o que a gente defende que deve haver o respeito ao processo de convergência. Então, ele não observa obrigatoriamente as IPSAS. Quem são as entidades do setor público sob a ótica da estrutura conceitual? É muito parecido, muito semelhante ao alcance da LRF, mas não é igual. Então, nós temos aqui o governo federal, estadual, distrital.
municipal, todos os poderes, né, abrangindo também os tribunais de contas, as defensorias, o Ministério Público, órgão, secretaria, departamento, agência, autarquia, fundação, fundos, consórcios, entidades estatais dependentes, as independentes não, né, e outras repartições públicas. A gente também considerou que na estrutura conceitual também alcança os conselhos profissionais de contabilidade, ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade também aplica a NBC da estrutura conceitual. Só que para fins de consolidação, o CFC ele não está abrangido no MCASP. Também aí considera-se fora do escopo empresas estatais independentes do Sistema S e as entidades privadas. Elas podem subsidiariamente aplicar a estrutura conceitual. Ele fala também em relação às características qualitativas, né? Então aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Ele fala da relevância, né? Da influenciar significativamente a decisão, né, do usuário, a representação fidedigna, a compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade, verificabilidade, sujeita às restrições, materialidade, custo-benefício e equilíbrio das características qualitativas. De repente eu recomendaria a leitura sobre cada um desses pontos, porque eles acabam por guiar, né, a certas interpretações a respeito das normas específicas. Então nós temos aqui também a apresentação nos RCPGs, né, os critérios de seleção, localização e organização da informação. Então veja que a estrutura conceitual é bastante genérica, mas ela dá os guias necessários para que as normas específicas possam dar as orientações, né? Então, nós temos aqui a apresentação das informações dos RCPGs e interessante que ele fala aqui das notas explicativas. Não é cultura no setor público ter a elaboração de notas explicativas, mas cada vez mais importante. Só lembrando que as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Não só das demonstrações contábeis, mas demonstrativos fiscais também. Há necessidade de notas explicativas. Então, aqui tem um pouquinho do contexto da revogação da 750, então eu sou também um dos culpados, né, por isso. Né? Então, a resolução 750 de 93 trazia os princípios de contabilidade. Então, tem todo um contexto por que houve a revogação dos princípios de contabilidade. Na verdade, esse termo de revogação dos princípios é um modo de dizer. O termo mais correto, mais técnico, de dizer que a resolução que tratava dos princípios é que foi revogada. Então, você não tem mais um documento que fale sobre os princípios de contabilidade. Só que o espírito dos princípios ele foi preservado, ele está dentro das normas da estrutura conceitual e das normas específicas. Eu diria até que os princípios de contabilidade não foram revogados, né? A sua essência ele permanece dentro dessas normas brasileiras de contabilidade. Então, essa revogação aconteceu em 2016, com a publicação da NBC, da estrutura conceitual, certo? Um fato interessante é que tinha alguns autores que tinham acabado de publicar um livro sobre princípios da contabilidade, e aí veio a estrutura conceitual, praticamente arrebentou, né? Praticamente vai ter que refazer o livro. Interessante. E falar aqui, já terminando, que o pessoal já me deu aqui o tempo, falar um pouquinho a respeito da nossa estratégia no Brasil. Então, como funciona então a nossa estratégia? Nós temos aqui os grupos técnicos, né, justamente para dar a transparência e o processo devido, né, que todos possam participar. Por isso que eu falei que o processo ele não é impositivo, ele é dialogado, é um processo aberto, que todos podem contribuir. Então, esses grupos técnicos, as normas internacionais, as normas brasileiras, né, o que é editado lá no Congresso Brasileiro, as leis, né, tudo isso aí é insumo para que a gente faça um trabalho de normatização dentro do Tesouro Nacional. Então, esse trabalho de normatização ele se encontra consubstanciado nos nossos manuais, né, o MCASP e o MDF, e ele também é insumo para a sistematização, que o Renato vai falar aqui na sequência, que é a respeito do SICONF. É o sistema onde recebe as informações das contas anuais dos entes da federação. Então nós temos aqui os manuais, o SICONF, eles geram o balanço do setor público nacional, como está descrito aqui. Então esse balanço do setor público nacional ele traz o consolidado, pegar todas as contas dos municípios, dos estados e da União e trazer isso para uma mesma demonstração.
Então, tanto o manual quanto o BSPM e o SICONF, eles são consumidos por diversos usuários. Então, nós temos aí a própria federação, a sociedade, a academia, os órgãos de controle, outros governos e principalmente organismos internacionais e outras áreas do Tesouro Nacional, a exemplo da área de operações de crédito, né, no programa de ajuste fiscal. Então é interessante que o nosso trabalho enxerga como muito importante para dentro, né, do processo de convergência às normas internacionais e para os padrões de contabilidade no Brasil. A ideia é que a gente padronize isso por meio dos nossos manuais e resulte aqui no balanço do setor público nacional. Nós temos aqui a respeito dos prazos, que foi falado aqui no início, né? Então, existiam várias portarias do Tesouro Nacional que falavam a respeito de prazos, mas a própria União, o próprio governo federal, tinha muita dificuldade de cumprir esses prazos, por uma série de motivos, né? Então, desde a portaria 634 de 2013, esses prazos eles foram harmonizados. Você não teve mais uma outra edição de portaria estabelecendo prazos. Então, os prazos que foram postos para as partes do manual diz justamente nessa portaria. O prazo do plano de contas até final de 2014, o prazo para as DECASP em 2014, o PCP ele ficou com os prazos em aberto ao tempo da portaria, né? E esse prazo ele veio a ser regulamentado pelo que a gente chama de PI-PCP, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Foi editado pela portaria 548 de 2015, onde trouxe vários prazos aqui, tanto para a União, quanto para o Estado e para os municípios. Temos também aqui o PCE, que ele tem um prazo final de 2015, o PCO com aplicabilidade imediata e o da consolidação. Eu me permita só gastar um pouco mais de tempo em relação a esses prazos, porque esses prazos eles foram combinados com todos os tribunais, com todas as secretarias de Fazenda, através dos nossos grupos técnicos, não foi algo imposto pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a própria União, ela saiu com os prazos, eu diria, os mais curtos, né? São os mais exíguos. Grande parte desses prazos que vocês observam aqui nessa transparência são prazos imediatos. Ou seja, a gente já acertou com o TCU de que a gente já adotaria vários desses procedimentos contábeis patrimoniais na União, e já estão sendo observados hoje em dia. O BGU, inclusive, já traz aqui um elenco de notas explicativas tratando desses prazos. Então, aqui para os estados, nós temos aqui prazos para implementação da dívida ativa, provisão atuarial, obrigações fornecedores e diversos outros procedimentos contábeis patrimoniais. Se estende aqui até 2022, como nas palavras aqui do governador que eu falo que teve aqui mais cedo. Então, 2015 a 2022 é uma agenda bem pesada, né, para que a gente possa implementar esses prazos na contabilidade. Para os municípios, a diferença é de que ele ganha um ano a mais em relação aos estados. Então, a agenda deles vai de 2015 até 2023. É sempre nessa questão do gradualismo, né? Observando a experiência da União dos estados e a gente passa a experiência para os municípios. Nesse caso, também teve uma contribuição dos municípios acima de 50 mil habitantes, que em tese os municípios maiores teriam mais estrutura para poder implementar os prazos, para implementar os procedimentos contábeis patrimoniais. E aí, a última ponta, né, dessa cadeia de implementação seriam os municípios pequenos, aqueles abaixo de 50 mil habitantes, eles teriam uma agenda aí até 2024. Veja, gente, que estamos em 2017. Nós temos aí 7 anos pela frente de intenso trabalho, tanto da nossa parte de normatização, quanto da parte dos senhores aqui, em termos de implementação. É uma agenda bem pesada, uma agenda bem, diria, exaustiva, mas ao final desse processo, eu tenho consciência de que a gente vai ter uma nova contabilidade, de fato, uma contabilidade, diria, digna de padrões internacionais. Aqui eu vou só avançar em termos dos benefícios, né? Então, nós temos uma contabilidade que ela é alinhada às boas práticas internacionais, nossos financiamentos ficam mais baratos, porque a gente consegue conversar com organismos, né, multilaterais ou organismos internacionais de financiamento. Nós temos estatísticas fiscais mais apropriadas, ou seja, evita-se a questão da pedalada da contabilidade criativa, né? Nós temos contabilidade que de fato respeita a realidade, o patrimônio público, né? Um planejamento fiscal mais adequado, né? Nós temos também a avaliação integral e controle do patrimônio. Se sumir uma televisão, a contabilidade tem como captar, né? Se destruir uma escola, a contabilidade tem como captar. Então, a contabilidade seja uma primeira barreira de controle, né? Transparência.
Então, quem tem aqui vários estudos, por exemplo, 82% dos municípios do Brasil ainda dependem de transferência do governo federal. Como é que a gente sabe essas informações? Através da contabilidade e a melhoria do gasto público. Só para finalizar, acho que já esgotei muito, né? Mas são essas informações que eu trago aqui para vocês e eu vou me colocar aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego. Diego, convido você aqui para participar conosco desse momento de inserção. Parabéns aí, viu? Pela exposição, trabalho muito árduo, né? A gente vê que é um trabalho científico muito árduo para a gente colocar o Brasil nesse padrão internacional que o Brasil merece, né? Bom, eu fui convidado aqui para participar um pouquinho, né, nos 10 minutos de debate, e principalmente para trazer um pouco dessa visão de tribunais de contas, né, da minha parte particular, de um tribunal de contas que lida diretamente com os municípios, que é uma realidade diferente de estados e União, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é essa questão, principalmente do que você colocou, de que nós não tivemos uma mudança da Lei 4.320 de 64. Isso para mim é uma das coisas que mais chama atenção. O Brasil mudou de contabilidade, está mudando de contabilidade, sem alterar a lei principal de finanças públicas. E essa lei não foi alterada, não é culpa nem dos órgãos de controle e muito menos do órgão que trata da normatização da contabilidade. Isso está no Congresso Nacional, então fica fora do nosso alcance, não é isso? E ao mesmo tempo os profissionais da contabilidade, né, capitaneados aí pela STN, numa grande parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, eles conseguiram trazer para, primeiro, o uso de um plano de contas que atende a essa contabilidade internacional e também uma contabilidade com foco no patrimônio. O segundo grande êxito, né, da STN, que eu queria também pontuar, são as demonstrações contábeis, né? A gente imagina um balanço patrimonial que temos lá balanço financeiro, né, ativo financeiro e ativo permanente, que nada tem a ver com ativo circulante e ativo não circulante. E entretanto a gente conseguiu um balanço patrimonial nos termos da ciência contábil, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu gostaria aí sim de chamar a atenção para nós, principalmente aqui, tribunais de contas, é que esse processo, o sucesso que já obteve, ele tem muito a ver com o trabalho das Cortes de Contas. Uma pequena experiência aqui do TCM Goiás. O TCM, ele criou um grupo técnico, né, espelhando os grupos técnicos da STN para a parte contábil e a parte de sistematização. Nós devemos ser um dos poucos tribunais do país que coleta todos os lançamentos contábeis dos nossos jurisdicionados. O TCM coleta algo em torno de mais de 70 milhões de registros por ano, obtendo todo e qualquer lançamento contábil. E tivemos a implantação do plano de contas efetivamente no exercício de 2014, que foi o ano que foi prorrogando e tal. Os municípios eram 2013 e foram estendidos para 2014 com toda a federação, e o estado de Goiás, num trabalho muito efetivo
do TCM, nós conseguimos colocar todos os municípios do estado já utilizando o novo plano de contas e também fazendo as novas demonstrações contábeis. Um trabalho esse de indução, porque o tribunal não aguardou vencer o prazo, indução e pedagógico. O tribunal não aguardou vencer o prazo para depois emitir alerta. Olha, município, você não está com a nova contabilidade. O tribunal começou ensinando, trabalhando junto com os municípios, e esse foi o motivo do êxito, né, do TCM. Que ponto que eu quero fazer nesse momento agora de tantos desafios, né? São mais normas contábeis que estão sendo não somente traduzidas, mas convergidas mesmo para o Brasil. É que sem os tribunais de contas dificilmente lograremos êxito, porque mesmo tendo implantado o novo plano de contas, nós vemos pelos registros que são encaminhados ao tribunal que contas como de estoque, que eu acho ruim quando coloca no calendário a conta de estoque como um todo, né, para a nova contabilidade. Estoque é estoque desde a antiga contabilidade para o setor público. E a gente teve situações aqui de municípios do estado em que, com uma problemática imensa de desvios de medicamentos, por exemplo, e este município especificamente, ele não tinha um lançamento contábil, sequer utilizava a conta de estoque almoxarifado do novo plano de contas. Então não basta, o ponto que é importante, que nós queremos deixar aqui, é que não basta termos o plano de contas implantado, as demonstrações contábeis saindo com base nesse plano de contas, se nós não tivermos os procedimentos contábeis implementados. E aí o papel dos tribunais de contas passa a ser de suma importância, porque nós temos que ao mesmo tempo fiscalizar, mas antes de tudo ir mostrando a mudança que é necessária e alertando aqueles municípios que não estão utilizando dos procedimentos contábeis e aproveitarmos do calendário para fazermos o mesmo trabalho que foi feito do PECASP, para termos os procedimentos implantados utilizando essa nova contabilidade. Gostaria de falar mais alguma coisa, Diego? É interessante que eu sempre confesso isso quando eu vou dar as aulas lá para o pessoal em associações de capacitação, mesmo palestra. Eu tenho muita vontade de dizer isso. Eu entrei no Tesouro Nacional recentemente, né, no último concurso, assim como o nosso colega aqui, o Renato. Então estamos lá desde 2014 e já me vejo à frente desse imenso desafio, né? E eu sempre trabalhei na iniciativa privada, acompanhei todo o processo de convergência, se é que pode dizer assim, né? Das IFRS, as primeiras edições dos CPCs e trabalhava em empresa mesmo. Tinha que ler bastante a respeito disso. Por conta disso, isso está sendo bem fácil, né? Relativamente fácil entender essa situação. Mas naquele tempo eu falava lá que eu nunca ia trabalhar com contabilidade pública, né? Se eu não conseguia entender por que em todo o resto da contabilidade a gente falava em ativo circulante, passivo circulante, mas só na contabilidade aplicada ao setor público, aí se falava lá em ativo financeiro, passivo permanente. Eu questionava meu professor, passivo permanente é um passivo que eu vou ficar devendo para sempre? É isso que é passivo permanente? Né? Que essa era a lógica. Aí tinha tal de superveniências, insubsistências, mutações, esses nomes esquisitos. E eu não conseguia entender várias coisas. Eu falava, olha, contabilidade pública é um bicho solto, eu não consigo domar, nunca vou trabalhar com isso. Mas graças a Deus, né, passei no concurso, né? E hoje eu estou na figura de participar desse processo de normatização, que para mim é uma grande satisfação, né? Então, desde esse tempo, aí se tinha lá a figura da Lei 4.320, sempre foi muito importante dentro do setor público, mas ela mesma já dava diretrizes, ela foi feita, eu diria que era igual a panela velha, né? A lei velha é uma lei boa, ela está perdurando aí por mais de 50 anos,
mas ela mesma já permite esse avanço. Na hora que a gente faz uma nova interpretação a respeito da própria 4320, fala lá de que a contabilidade evidenciará todos os atos e fatos do orçamento do patrimônio, né? Independentemente da execução ou independente da execução orçamentária. Isso dava margem para que a gente pudesse avançar em termos de contabilidade patrimonial. E aí uma solução muito feliz da Secretaria do Tesouro Nacional, em conjunto com os colegas, a construção do plano de contas, ele permite você ter informações que permitam levantar o processo de convergência das normas internacionais, respeitando a execução orçamentária. Então você tem um plano de contas que permite esses dois. Olha, o tempo nosso é que é exíguo. Gostaríamos muito de permanecer aqui, absorvendo todo esse seu conhecimento, viu? Agradecemos mais uma vez a sua participação e damos por encerrado esse primeiro painel. Muito obrigado. Bom, eu peço aos senhores que permaneçam aqui em cima e convido o presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, para fazer a entrega do certificado de participação ao presidente da mesa e também debatedor, Dr. Roberto Coutinho. Convido também o conselheiro do TCM, Francisco José Ramos, para fazer a entrega do certificado ao nosso palestrante, Dr. Diego Rodrigues Boente. Nós parabenizamos tanto ao presidente quanto ao palestrante pela brilhante condução da mesa. Muito obrigado.